A gente pode ver esse gráfico de 2010, que o CFTV já estava com 57% aí do mercado de segurança quando a gente fala de alarmes, controle de acesso. O CFTV tem a maior fatia. A gente pode ver aqui também, dependendo da região, a mesma coisa, por exemplo, aqui na América, a gente tem 32% dessa fatia do CFTV. Então, o CFTV é um mercado muito importante, muito interessante, e a gente vai falar um pouco a respeito de CFTV e como melhorar e se especializar em CFTV. Bom, me apresentando, meu nome então é Claudemir Martins, eu sou criador do blog aprendacftv.com. Eu sou um profissional qualificado em redes de computadores, em sistema de CFTV e em treinamentos. Nessa sequência exata, comecei com redes de computadores há muitos anos atrás, evoluí meu trabalho com sistema de CFTV, principalmente em sistemas IPs, e atualmente trabalho por uma grande empresa aqui nos Estados Unidos, ministrando treinamento na América Latina e também no Caribe. Então vou falar hoje sobre exemplos de emprego na área aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, estava pesquisando hoje, encontrei aqui essa vaga disponível na área de CFTV. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de CCTV. Então é uma empresa que está pedindo aí pelo engenheiro de CFTV, e na região lá a média do salário desse engenheiro é 97 mil dólares por ano. Então o que eu quero dizer é que existem empregos na área, existem muitos, mas está faltando profissional qualificado. Então quando a gente tenta contratar um profissional, é difícil, né? Esse aqui é um exemplo de um emprego disponível aí na área, mas aqui também na nossa empresa já tentamos contratar profissionais e é difícil, demora para contratar. Quando eu estava no Brasil também, levei cerca de 6 meses para contratar um profissional qualificado que a gente precisava aí para nossa vaga. Aí você pode pensar, mas Claudemir, eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. Vamos falar sobre o Brasil? Vamos falar sobre o Brasil então. Aí empregos na área do Brasil, a gente tem supervisor, analista de tecnologia de CFTV, instalador de CFTV, técnico de CFTV. Então no InfoJobs, por exemplo, me mostra 810 vagas na área de CFTV. Esse outro aqui é do LinkedIn, entrei no LinkedIn para dar uma olhada, tem várias vagas disponíveis aí, Rio de Janeiro, São Paulo. Então no geral você tem muita vaga disponível, tá? E tem também outras vagas que não saem aí nesses meios de comunicação aí, LinkedIn ou InfoJobs, por exemplo. Tem vagas que não saem. São vagas que estão dentro das empresas e a gente sai para buscar esses profissionais através de conhecidos que a gente tem na área, tá? Então tem muitas vagas que pagam melhores ainda que não estão disponíveis aí. Então esse é um dos grandes segredos, né? Então falar em segredo aí, qual que é o grande segredo aí nessa área de CFTV? Então seria eu ter alta tecnologia em placas de captura? Obviamente não, tá? Então não é um mercado que eu trabalho, que outras pessoas que eu conheça também trabalham. Então a gente está numa outra área diferente. Então existe o CFTV aí com placas de captura, com equipamentos mais simples, o CFTV mais caseiro ou para pequenas empresas. Não é o CFTV que eu trabalho hoje em dia. Eu até comecei aí sabendo que era placa de captura muitos anos atrás e evoluí para outro tipo de CFTV, né? Um CFTV mais profissional, mais empresarial. Também sem tomar cuidado com aqueles cursos que você faz, curso presencial, vamos lá, é legal, presencial, é mais interessante, vou botar a mão no equipamento, mas a maioria é muito chato, um professor ali na frente falando para você muita fórmula, muita teoria ali complexa, né? Aquela coisa chata também não é interessante. Você acaba pagando por um curso presencial por achar que o presencial vale mais porque é a mão na massa, tá? Então tem que fugir um pouco daquele conceito. Você tem que aprender coisas assim, realmente que valem mais a pena, que você possa aí manter ao longo dos anos utilizando de forma profissional. Então não vamos falar sobre essas aulinhas chatas de cursos aí. Claro, existem outros cursos que são bons da área também, né? Não são todos que são assim, mas a grande maioria aí não te permite aí ter essa evolução que eu estou falando, né? Então, o grande segredo é aprender CFTV do lado profissional, do lado que você vai trabalhar com grandes empresas, grandes projetos, coisas grandes mesmo, sair do tradicional, do caseiro, do cursinho simples ali, mão na massa, puxar cabo, instalar câmera, ligar e gravar. Não, a gente tem que aprender muito mais, tem que aprender dentro do sistema como funciona uma câmera por dentro, quais são os componentes, coisas do gênero, tá? Aprender a fazer cálculos, aprender um pouco de IP. Essa ideia é interessante porque isso te leva a ser grandes profissionais e trabalhar com grandes empresas da área. Por exemplo, aí
Axis, Bosch, Pelco, Panasonic, Sony, Samsung, Taiko. Então são grandes fabricantes aí que trabalham com alto nível de CFTV. A gente não está falando de coisas pequenas, de placas de captura, sistema caseiro, a gente está falando de sistemas de alta tecnologia somente. E tem distribuidores também, veja WDC, Network One, ScanSource, que agora é parceira aí da Network One, né? Anixter, Lantelli, esse tipo de empresa também trabalha com alta tecnologia, é isso que a gente está falando, tá? Esse é o foco, você tem que buscar aí essas grandes empresas. Outros nomes na área, ISS, Nu, Veracity, Genetec, Miracis, aí no Brasil Digiforte, Sevent, são grandes nomes também na área de CFTV, CFTV profissional, não é CFTV caseiro, é CFTV sério. Então aí que está trabalhando os grandes engenheiros, grandes técnicos de suporte, etc. Então é para isso que você tem que se preparar, e você precisa de muita teoria e prática também, mas tem que ter uma teoria, uma base muito forte. É igual ser um médico, por exemplo, você estuda muito para depois operar uma pessoa. Você já não chega operando uma pessoa. É realmente algo que você tem que aprender bastante ali, os detalhes, tá? E daí você vai tornar um grande profissional. E a gente pode fazer isso de uma forma mais tranquila, que não seja chata. Então, aí por isso que eu criei esse curso, esse é o foco. Quem tem acompanhado o aprendacftv.com, vê que eu faço os treinamentos de uma forma bem simplificada, bem fácil de entender. Então dá para você aprender alta tecnologia de maneira simples, bem simplificada mesmo aí. E aprender bem a teoria e bem o significado de cada uma dessas teorias aí, para que você vai utilizar depois na prática, mas de uma maneira mais tranquila. Então eu tenho esse novo portal que eu criei. Você pode ver aí, por exemplo, eu estou mostrando aí na prática uma câmera, então eu filmo aí com alta qualidade, o som é bom, a imagem muito boa, excelente qualidade, você pode aí reproduzir o vídeo aí em resolução HD, em alguns deles até Full HD. Aqui no lado direito a gente vê esse menu, então tem esse menu aqui que vai ter vários módulos, aqui a gente vê o módulo 1, 2, 3, tem vários módulos aí mais para baixo. Então realmente é um portal muito simples de utilizar também. E tem alta tecnologia disponível para você em cada um desses vídeos. Aqui um pouco do conteúdo do vídeo. Aqui estou mostrando, por exemplo, como funciona um DVR, quais são as conexões, cabo coaxial, cabo UTP, VGA, HDMI, etc. Aqui eu falo sobre o sistema tradicional IP, como que funciona, conectando a câmera no NVR, como faz a conversão, tipos de resoluções disponíveis. Então veja uma teoria aqui e um pouco de prática. Aqui embaixo já tem o NVR mostrando um pouco de prática de conexão. Então é uma coisa bem tranquila, que é bem gráfico, você aprende bem aqui, bem tranquilamente, e vai para uma parte prática depois de conexão de cabo, tem parte de configuração, igual um DVR. DVR também, ó, mostro aqui a parte teórica, conversão, como funciona, e aqui a parte prática. Então é bem interessante, bem fácil de entender. Parte de infraestrutura, a gente tem cabo de rede, por exemplo. Aí como é que funciona, quais são as categorias do cabo, como que o par é conectado aí, né, direto, crossover, uso de wireless, a teoria também de wireless, como funciona. Se você não souber direito a teoria de wireless, o sistema não funciona bem. Há rádios especiais para CFTV, coisas do gênero, né? Trabalhei com wireless em CFTV há muitos anos atrás, então tenho uma grande experiência na área. Então falo a respeito aí dessa experiência que eu tive, etc. Resolução, tem que entender o que é resolução. Tem diferença entre resolução analógica aqui de um DVR, por exemplo, com resolução digital. Quando a gente fala de megapixel, o que é megapixel exatamente? Full HD, que qualidade que é similar ao Full HD? 4K, o que é 4K, 8K, tipos de resoluções no geral, de resolução digital, como funciona, zoom digital, etc. Componentes internos da câmera. Então a gente tem a teoria dos componentes, a gente pode ver também o componente interno. O que é um shutter, obturador, para que serve? Grandes projetos é necessário utilizar obturador. Você tem que entender o que funciona, como funciona, para poder utilizar na prática depois.